Você vai assistir agora uma mensagem de fé com o pastor Valdir Gomes. Meu povo querido, anota aí o tema do nosso culto de hoje, tá? É esse aqui, olha, é tempo de bênção. Quem recebe essa palavra, diga assim, é tempo de bênção. É tempo de bênção. Meu povo querido, hoje eu quero ler com você essa palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, que diz o seguinte, olha, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe, povo de Deus, um dos maiores problemas que a gente pode, dos maiores erros que a gente pode cometer é não saber administrar o nosso tempo. Nessa tarde, uma irmã, ela me mandou uma mensagem pedindo ajuda em oração. E eu perguntei se ela estava assistindo os cultos e ela disse para mim, pastor, eu não tenho tempo, pastor. Olha, pastor, é tanto problema, eu estou precisando tanto de oração. Eu disse para ela, minha irmã, você não está precisando de oração. Você precisa organizar seu tempo. Porque se você tivesse precisando de oração, você estaria orando. Nós oramos 6 da manhã, 6 da tarde e 11 da noite. Meu povo, por mais ocupado e ocupada que você seja, será que nesses 3 horários você não tem tempo para orar? Por exemplo, pela manhã a gente tem um culto. É um culto mais longo, o ensinamento, o pastor dá mais detalhado. 18 horas já é um culto mais enxuto. Ele é mais curto, mas igualmente abençoado. Às 23 horas não é um culto, é uma oração. Dura em média 20 minutos. Quer dizer, não é tanto tempo e é antes de dormir. Basta a pessoa se organizar. Tem gente que assiste os 3 cultos, povo de Deus, e diariamente e são fortalecidas. Tem outros que escolhem os seus horários. Para mim dá para assistir de manhã, outro dá para assistir à tarde, outro pastor só posso assistir 11 horas da noite. Não tem problema. O problema é você não saber administrar o seu tempo. Olha o que a Bíblia diz, tudo tem um tempo determinado. Tudo já tem um tempo que está determinado, mas que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, tem um tempo determinado para o seu propósito. E para cada pessoa há o tempo certo. Nem todas as pessoas, elas são iguais. E isso é importante você prestar atenção no que eu vou te dizer, porque eu quero hoje, de repente, tirar um peso muito grande das suas costas, da sua consciência, de você cometer um erro que é gravíssimo, povo de Deus, que é o erro da comparação. Nunca, jamais faça comparação da sua vida com a vida de outra pessoa. Por quê? Porque para cada pessoa há um tempo para o propósito se cumprir, mas o propósito se cumprirá. Quem está compreendendo, pastor? Ouça bem para você entender. Na minha vida tem um propósito. Na minha vida tem um propósito. Na sua vida tem um propósito.
mas o tempo que este propósito se cumprirá na minha vida, talvez não seja o mesmo tempo que vai se cumprir na sua. Talvez na sua se cumpra mais rápido do que na minha. Mas não é porque você é melhor do que eu ou eu pior do que você. É porque o tempo determinado para você chegou. Quem está compreendendo? Vocês querem ver? Eu vou ensinar para vocês na prática. Acompanhem comigo o que o pastor vai ensinar, tá? Olha, anota aí. Cada pessoa tem o tempo certo para o seu propósito acontecer. Escuta isso e nunca mais esqueça. Cada pessoa tem o tempo certo para o propósito dela acontecer. Não significa que não vá acontecer porque está demorando, e também não significa que porque já aconteceu você é mais abençoado. Apenas significa que cada um de nós tem o seu próprio tempo ou o seu próprio fuso horário. Alguém está conseguindo compreender? Vou te dar exemplos na prática, presta atenção. O primeiro exemplo: Abraão foi chamado por Deus aos 75 anos e foi pai somente aos 99 anos, ou aos 100 anos praticamente. Abraão foi chamado aos 75 e foi pai aos 100. Do 0 aos 75, como será que foi a vida de Abraão? Provavelmente, povo de Deus, uma vida de muita frustração, de tristeza, de comparações. Ele é certo que ele deve ter visto os amigos dele, as pessoas que moravam lá próximos. Ele viu amigos com quem ele cresceu, sendo pai, sendo avós. Aos 75 anos já é até avô, avó. E ele não. Ele viu pessoas nascerem e se tornarem pais, e ele não. Ele só foi chamado por Deus aos 75 e só foi ser pai aos 100, de 99 para 100. É porque ele não tinha fé? Não. Ele é o pai da fé. É porque o tempo do propósito de Abraão se concretizar foi esse. Mas não para por aí. Esse aqui, ó. Moisés foi chamado por Deus aos 80 anos de idade. Esses dias eu fiz um estudo muito forte sobre a vida de Moisés, povo de Deus. Nós falamos sobre Moisés aqui, foi tremendo. Nós falamos sobre as correntes que prendiam Moisés. Do 0 aos 80, Moisés desenvolveu vários problemas emocionais, várias correntes emocionais que o aprisionavam, exatamente por causa de quê? Do tempo. Porque ele começou certamente a fazer comparações e chegou um determinado momento que ele já nem acreditava mais que o propósito pudesse se cumprir na vida dele. Mas aos 80 anos de idade, Deus faz o propósito de Moisés começar a se concretizar. 80 anos, povo de Deus. Mas vamos aumentar mais um pouquinho, ainda tem outro. Caleb, povo de Deus, só conquistou Hebrom, que era a sua herança, que era a bênção que ele tanto queria,
aos 85 anos de idade. Ele recebeu a promessa aos 40 anos e a promessa só se concretizou, ou seja, o propósito só se concretizou aos 85 anos de idade. É porque ele não tinha fé? É porque ele não era uma pessoa de Deus? Não, não tem nada a ver. É porque para tudo há um tempo determinado. Mas existe tempo, ou seja, a gente não morre antes que o propósito se cumpra. Amém, povo de Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Olha, para tudo há um tempo, mas o tempo vai chegar. Amanhã, depois de amanhã, semana que vem, eu não sei, mas o propósito vai se cumprir. Eu não vou morrer antes do propósito se cumprir. Mas vamos continuar o nosso passeio? José foi vendido como escravo aos 17 anos e aos 30 já era governador. Olha só, povo de Deus, aos 30 anos José já era governador. Foi vendido aos 17, mas aos 30 o propósito dele se cumpriu. Davi foi ungido aos 16 e também se torna rei aos 30. Ou seja, aos 30 anos Davi já era rei. Agora, a minha pergunta para você, minha irmã: esses dois homens, Davi com 30, rei, José com 30, foram chamados aos 17, 16, na adolescência. Aos 30 já eram rei e governador. A gente pode dizer que esses dois, eles tinham mais fé do que os outros, que foram 75, 80, 85. Eles foram mais abençoados, digamos assim, ou abençoados mais rápido por causa da fé deles, porque eles eram mais de Deus do que Abraão, ele era mais de Deus do que Moisés, eles eram mais de Deus do que Caleb. O que você acha? Por que Davi foi rei aos 30? Por que José foi governador aos 30, enquanto Abraão só foi chamado aos 75, Moisés só foi chamado aos 80, Caleb só conquistou sua herança aos 85 anos, mas Davi com 30 já era rei. 30 anos, povo de Deus, jovem. José com 30 anos já era governador do Egito. Olha que coisa. Sabe por que eu estou fazendo você pensar isso, povo de Deus? Para que você nunca na sua vida caia na armadilha de Satanás de fazer comparações. Nunca faça comparações. A comparação vai roubar a tua fé. A comparação vai roubar o teu ânimo. A comparação vai roubar a tua autoestima, vai fazer com que você se sinta uma pessoa, como é que eu posso dizer assim, pior do que as outras sem que você seja. Você vai começar a achar que você não merece, que Deus não é com você, que nunca vai acontecer, quando na verdade, povo de Deus, é uma questão do tempo. Cada pessoa está no seu fuso horário.
Não é porque você não é bom, não é porque você não tenha fé, não é porque Deus não vai te abençoar, é porque você está dentro do seu fuso horário, dentro do seu tempo. Não cometa esse erro de comparar-se. Porque eu estou orando e a Elza Mares já foi abençoada e eu não fui. Não cometa este erro, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Para tudo há um tempo, mas há tempo para tudo. Para tudo há um tempo, para todo propósito há um tempo, mas há o tempo de todo propósito acontecer. Ou seja, você não vai morrer, pode ter certeza disso, não vai morrer antes que Deus cumpra o propósito dele na tua vida. Abraão não morreu, Moisés não morreu, olha, Jacó não morreu, Josué não morreu, Samuel não morreu, Davi não morreu, José não morreu, mesmo passando por poucas e boas, eles não morreram até que Deus cumpriu o que ele havia prometido. Você não vai morrer até que o propósito de Deus se cumpra na sua vida, porque essa promessa aqui vai se cumprir. Para todo propósito há um tempo determinado, mas há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe o tempo. Vai chegar a hora em que o teu propósito vai se concretizar. Aquilo que Deus preparou para você vai chegar. Para uns chega antes, para outros chega depois, mas não importa. Vai chegar na minha vida na hora que Deus determinou, que é a minha hora. Se você entende, diga amém. Se você crê, diga glória a Deus. Se você ainda não recebeu, é porque não chegou o tempo, mas o tempo tá para chegar. E quando chegar é maravilhoso. Nessa história toda, povo de Deus, não dá para dizer que nenhum desses foi um maior que o outro, um teve mais fé que o outro, porque quando chegou a hora, a glória foi tremenda. Quando Abraão foi abençoado, a bênção do Senhor foi tremenda. Quando Josué foi abençoado, foi tremendo. Quando Moisés, aos 80 anos, foi chamado, ele fez coisas incríveis, tremendas. Então, quando chegar a tua hora, vai ser tremendo. A glória de Deus vai ser tremenda e todos verão. Todos irão glorificar a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Posso ouvir um amém? Você recebe essa palavra? Então, olha, a partir de hoje, nunca mais faça comparações. Não cometa. Isso é o inferno que faz isso. A comparação te destrói. A comparação te desanima. A comparação coloca a tua estima lá embaixo. Não se compare, porque o tempo daquela pessoa não é o seu tempo. O teu tempo é aquele que Deus determinou. E quando Ele trabalhar, vai ser tremendo. Amém? Quem crê? Por isso que eu disse para você, hoje, meu irmão, minha irmã, é tempo de bênção. Amém? Quantos recebem? Hoje é tempo de bênção. E eu tenho fé que hoje o Senhor vai responder a sua oração. Olha, não sei quem, mas chegou o tempo de pessoas aqui neste culto serem abençoadas. Eu fico arrepiado porque é o Espírito Santo falando. Hoje é o dia, chegou o tempo de pessoas aqui serem abençoadas. Quem crê, diga amém. Você crê? Quem sabe é o seu tempo. E eu quero orar agora. Se me acompanha nessa oração, você segue o teu pastor nessa oração agora? Quem me segue agora nessa oração? Deus vai trabalhar de maneira poderosa nessa noite, de uma maneira tremenda, de uma maneira sobrenatural. Amém? Então, olha, por favor, eu quero só que você faça um pedido nesse momento. Senhor,
me dá força para não abandonar, até que a tua palavra se cumpra em minha vida. Amém? Até que a tua palavra se cumpra na minha vida. Você não desistindo, você não abandonando, se prepara para contar um grande testemunho. Me acompanha na oração agora? Senhor, me dá forças para eu não desistir até que a tua palavra se cumpra na minha vida. Povo de Deus, é tempo de orar, é momento de oração, é momento da gente buscar a nossa bênção no Senhor. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero orar nesta noite por esse filho, por esta filha, meu Pai, que talvez estivesse pensando de maneira equivocada, que o Senhor não estivesse ouvindo ela, que o Senhor, meu Deus, não fosse cumprir o que o Senhor prometeu, porque ela olha para outras pessoas e ela vê outras pessoas contando testemunhos, falando das bênçãos que receberam, e ela se pergunta: quando vai ser a minha vez? Quando vai chegar a minha vez de também contar o meu testemunho? Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero nesta noite levantar um clamor, uma oração aqui, para que o Senhor, meu Deus, venha se revelar, venha se manifestar nesta vida. Meu Deus, tratando, meu Pai, com ela, não permitindo que nunca mais, Senhor, nunca mais ela faça comparações, nunca mais ela duvide da tua glória na vida dela, porque ela não morrerá até que a tua bênção chegue até ela. Do mesmo jeito, meu Pai, que Abraão não morreu, do mesmo jeito que Moisés não morreu, até o Senhor ter cumprido o que prometeu. Meu Deus, que assim seja com tua filha, que assim seja com teu filho. Oh, mulher de Deus, homem de Deus, acredite, confie nessa palavra. O Senhor cumprirá o propósito na tua vida. O Senhor responderá esta oração. A sua família vai ser uma bênção. Você vai ver sua família abençoada. Você vai ver seu filho abençoado.
Você vai alcançar a sua cura, sim, em nome de Jesus. Mesmo que ainda não tenha acontecido, você pode ter certeza, você vai receber o milagre, você vai receber a cura, o milagre vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, na hora certa, no tempo certo. Você pode se preparar para você cantar o hino da vitória. O seu dia vai chegar, a sua vitória vai chegar, o tempo de Deus vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Recebam agora essa palavra, recebam em nome de Jesus. Como servo do Deus Altíssimo, eu estou nesse instante profetizando isso para a sua vida. O tempo de Deus vai chegar, o tempo de Deus vai se cumprir, em nome de Jesus. Tire todo o desânimo, tire toda a dúvida, e a partir de hoje nunca mais faça comparações, nunca mais, porque cada pessoa tem o seu tempo, para cada um tem o tempo determinado, e o tempo da tua vitória vai chegar. E olha, povo de Deus, o Divino Espírito Santo falou ao meu coração que hoje é tempo de bênção para muitos de vocês. O dia é hoje e o tempo é agora. Recebam, recebam, tomem posse agora. O Senhor está visitando pessoas agora. O Senhor está visitando pessoas nesse instante. Em nome de Jesus, podem crer, podem acreditar. E aqueles que o Senhor está visitando, você vai sentir uma presença poderosa. Você vai sentir algo sobrenatural. O seu corpo vai se arrepiar. Vai soprar uma brisa aí na sua casa onde você está. É a chegada do anjo do Senhor trazendo a vitória. Um anjo veio e anunciou a Abraão a vitória. Um anjo veio e anunciou a Moisés. O Senhor apareceu e disse para Moisés: venha, que agora eu estou te enviando. O Senhor apareceu para Abraão e disse: eu farei de ti uma grande nação. O Senhor chegou agora até você e disse: o teu dia de ser vitorioso, de ser vitoriosa chegou. Recebam agora, recebam a bênção do Senhor. É tempo de bênção, é tempo de bênção. Recebam, recebam agora. Glorifiquem o Todo-Poderoso. A saúde está sendo restaurada agora. Pessoas estão sendo curadas nesse instante. O Senhor está arrancando doenças, o Senhor está arrancando mazelas, o Senhor está arrebentando correntes agora e livrando o povo dele. Aleluia, meu Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja. Pode glorificar a igreja. Você que está sentindo a glória do Senhor, você que está sentindo a presença de Deus, glorifica, glorifica, exalta o Senhor, porque hoje é o dia da tua vitória. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandonou. Oh, povo de Deus, você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo a presença do Senhor?
Você sente que o Senhor está aqui neste lugar? Você sente que a glória de Deus está aqui? É a glória do Senhor, não é uma emoção, não é uma emoção, povo de Deus, creiam nisso. Nós não buscamos emoções, nós vivemos pela fé, nós vivemos pelo que nós cremos. Nesse instante, você está na presença do Altíssimo. Você não está na sua casa. Você não está no ônibus ou no trem, no seu trabalho. Você está na casa de Deus. Só os que creem podem sentir isso. E nesse instante você sente algo diferente. O teu coração palpita, mas não é ansiedade. É porque a presença do Senhor é forte. É porque o Senhor chegou para te dizer: tu és minha filha. Aleluia, tu és meu filho, eu te escolhi. Oh, meu povo querido, creiam na glória do Senhor, creiam na glória do Senhor, creiam no sobrenatural. Você está aqui porque você crê no impossível. É tempo de bênção, é tempo de bênção, é tempo de bênção. Hoje é o dia, finalmente, meu Pai. Oh, povo de Deus, eu fico imaginando a alegria de Abraão, quando o Senhor disse a Abraão: daqui a 1 ano você vai ser pai. E quando aquela criança nasce, meu Deus, que alegria! Oh, aleluia! Que alegria de José, quando o faraó disse: a partir de hoje você não é mais escravo, você é governador. Povo de Deus, a partir de hoje o Senhor está te abençoando. A partir de hoje o Senhor está mudando a tua história. Recebam agora, recebam no nome de Jesus. Por favor, levante para os céus a sua água nesse instante. Deus está aqui, povo de Deus. Olha, não se desconcentra, não se desliga. Continua ligado, continua ligada. Ele está trabalhando, Ele está visitando cada um de nós. Pai, abençoa esta água. Abençoa, Santo Deus. Que não seja mais água, mas que seja a nossa vitória. Que seja o nosso milagre. Do mesmo jeito que naquela festa de casamento o Senhor fez água se tornar vinho, faça esta água se tornar a nossa bênção. No nome santo de Jesus. Agora beba. Agora beba. Recebam a vitória. Olha, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto, que Ele te dê paz, hoje, amanhã e sempre. Amém? Povo amado, povo querido, não esquece da curtida e do compartilhamento. Manda um abraço para o teu pastor, manda um abraço para mim. Obrigado. Eu quero deixar um testemunho para abençoar a sua vida muito forte, de uma mãe que lutou por um filho que estava com problemas de vício, e através da oração aqui na Betel, o Senhor libertou o filho dela. E Deus também, chegou o tempo da vitória dela, e vai chegar o teu também, tá bom? Acompanhe esse testemunho, povo de Deus, que vai ser muito forte para abençoar você. Tchau, povo de Deus. Fica com Jesus, fica na paz. Bom dia, pastor Valdir. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor pelos
Entra! Pelas orações, né, do Senhor e como o Senhor incentiva a gente a orar pela família. O pastor, eu vou falar o testemunho do meu filho, porque assim, ó, o meu filho, ele era drogado. Eu já falo que era drogado, mas drogado mesmo. Teve um tempo, pastor, que eu tive que mudar de casa para mim poder me livrar dele. E eu fui morar no apartamento, né? E eu aluguei uma kitnet para ele. E lá nessa kitnet, pastor, ele me incomodava muito, 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 muito. A dona da kitnet toda vez estava me ligando, disse que estava incomodando os vizinhos. Aí chegou uma época que ele bebeu tanto, se drogou tanto, bebeu tanto, tanto assim, pastor, que se eu não dava um jeito nele, hoje ele estava morto. Ele estava assim, parecia louco, parecia louco. E ele bebia aquele uísque, um uísque foi, até esqueci o nome daquele uísque que ele bebia muito forte, mas cachaça, bebia cachaça, cachaça. Até chegou de manhã, um dia de manhã chegou lá em casa e pediu que queria um lanche, me levou, eu morava bem perto ali de um posto de gasolina, porque eu não dava dinheiro para ele, ele disse que queria um lanche. Eu falei assim que não, eu falei que não, que ia comprar o lanche para ele. Mas eu não dava dinheiro para ele, ia lá comprar. Aí eu cheguei lá no posto, ele não queria o lanche, ele queria 1 litro de cachaça, 1 litro daquele 51. Pastor, eu não dei. Ele veio lá e insistiu tanto, tanto, tanto que eu tive que dar o dinheiro. E ele foi lá e comprou. E esse rapaz enlouqueceu. Mas enlouqueceu assim, que parecia que ele estava louco. Daí a gente chamou o resgate, daí o resgate veio e levou ele. Meu marido segurando ele ali, né, para o resgate chegar e pegar ele ali, para ele não estar procurando depois, mas ele não saía, ele ficava ali ao redor. Ele ficou quase 6 meses internado. E eu orando, pastor, eu orando com o Senhor, todo dia de manhã eu levantava e à noite também de lágrimas, pedindo para Deus. E como o Senhor falava, fiz propósito para a libertação dele. Ele não, era para ele ficar 6 meses, ele ia fazer 6 meses em janeiro, agora desse ano. Mas em dezembro, daí ele não quis mais ficar, ele veio para casa. Aí agora, pastor, ele está uma benção. Ele está uma benção, pastor. Ele, ele não botou mais nada na boca. Ele está trabalhando. Ele é uma bênção de Deus. Ele mesmo fala que se nós não tivesse botado ele lá, não visse resgate, ele estava morto. Mas graças a Deus e as orações do Senhor, que o Senhor me ensinou como a gente deve buscar. E hoje eu estou muito feliz, muito contente vendo meu filho bem, pastor. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus é fiel nas nossas vidas.